Bem-vindo ao universo, onde a inteligência artificial encontra a engenharia de software. Neste vídeo, vamos explorar como a IA está transformando o desenvolvimento de sistemas, tornando-os mais eficientes, inteligentes e adaptáveis. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender desde os conceitos fundamentais de IA até as aplicações práticas em ambientes de engenharia de software. Prepare-se para uma jornada que conecta história, tecnologia e inovação, mostrando como essas áreas se complementam e impulsionam o futuro da computação. A inteligência artificial, ou IA, é um campo da ciência da computação dedicado a criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Isso inclui raciocinar, perceber o ambiente, aprender com experiências e até mesmo compreender a linguagem. A ideia de máquinas pensantes pode parecer assustadora para alguns, mas na prática ela representa um avanço significativo na forma como interagimos com a tecnologia. A IA busca não apenas automatizar tarefas, mas também desvendar aspectos profundos da mente humana, aproximando máquinas do nosso modo de pensar. Uma velha anedota medieval ilustra bem o impacto da IA. Um teólogo, ao visitar o rei, se depara com um boneco mecânico que o recebe como um mordomo. Indignado, destrói o autômato, incapaz de aceitar que uma máquina possa imitar o comportamento humano. Essa história reflete o estranhamento inicial diante da ideia de máquinas pensantes, algo que hoje é realidade em muitos campos. A IA desafia a exclusividade humana do raciocínio, mostrando que máquinas podem sim executar tarefas inteligentes. A ideia de criar máquinas que pensam como humanos não é nova. Cientistas de diversas áreas, como linguística, psicologia, filosofia e computação, unem esforços para desenvolver programas sofisticados que imitam capacidades humanas. Para os pesquisadores de IA, a mente funciona como um computador, e entender programas computacionais é chave para desvendar nossos próprios processos mentais. Assim, a IA não só automatiza tarefas, mas também serve como modelo para estudar a mente humana. A grande novidade da IA é a produção de comportamento inteligente por máquinas. Não basta criar dispositivos que apenas facilitam o trabalho humano. É preciso que eles realizem tarefas de forma semelhante ao nosso raciocínio. Por exemplo, uma calculadora só será considerada IA se imitar o processo mental de uma operação aritmética. Embora a imitação não seja perfeita, a IA busca aproximar-se ao máximo das atividades mentais humanas, criando modelos computacionais de raciocínio, percepção e linguagem. A IA só se tornou possível com o surgimento dos computadores modernos, após a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, as limitações técnicas impediam avanços significativos. O impacto do primeiro programa capaz de demonstrar teoremas matemáticos foi enorme, marcando o início de uma revolução que influenciou psicologia, linguística e filosofia. A computação deixou de ser apenas técnica e passou a ser uma ferramenta para explorar a mente humana. A IA trouxe uma verdadeira revolução para as ciências humanas. Na psicologia, ofereceu um novo modelo para estudar o comportamento e as atividades mentais. Na linguística, abriu caminho para a criação de programas capazes de representar estruturas gramaticais, aproximando-se do sonho de uma máquina universal de tradução. Na filosofia, desafiou a ideia de que o pensamento é exclusivo do ser humano, propondo que ele pode ser recriado artificialmente. A IA trouxe novas perspectivas para questões filosóficas antigas, como a relação entre mente e corpo. Filósofos passaram a testar suas hipóteses em laboratórios, criando modelos computacionais para raciocínio e percepção. No entanto, a recepção foi ambígua. Alguns viram na IA uma alternativa à filosofia tradicional, enquanto outros consideraram ultrajante reduzir o pensamento humano a processos mecânicos. O debate permanece aberto, impulsionando novas pesquisas. A história da IA mistura mitos antigos e avanços recentes, desde lendas como a do Golem, um ser artificial criado para proteger, até autômatos mecânicos do século XVII.
A ideia de máquinas inteligentes sempre fascinou a humanidade. No entanto, só com o desenvolvimento tecnológico do século XX foi possível transformar essas ideias em realidade, dando origem à IA como disciplina científica. Filósofos como Descartes e Lemaitre debateram se autômatos poderiam igualar-se aos humanos em habilidades mentais. Descartes acreditava que faltava aos autômatos uma alma imortal, enquanto Lemaitre defendia que o pensamento era resultado de um organismo complexo. Esses debates anteciparam questões centrais da IA, como a possibilidade de máquinas pensarem de fato ou apenas imitarem o comportamento humano. O século XX foi marcado por avanços tecnológicos decisivos para a IA. A Segunda Guerra Mundial impulsionou o desenvolvimento de sistemas automáticos, como canhões com pontaria autônoma. Paralelamente, estudos sobre o cérebro humano avançaram, permitindo analogias entre circuitos eletrônicos e redes neurais. O Simpósio de Rickson, em 1948, reuniu cientistas de várias áreas e consolidou a IA como campo de pesquisa. Alan Turing, matemático inglês, revolucionou a computação ao criar o conceito da máquina de Turing. Essa máquina teórica mostrou que qualquer tarefa representada por um procedimento efetivo pode ser mecanizada. O princípio de Turing é a base dos computadores modernos, permitindo que operações complexas sejam realizadas por meio de instruções simples, processadas passo a passo. A máquina de Turing abriu caminho para representar pensamentos e operações matemáticas em computadores. Utilizando apenas 2 símbolos, 0 e 1, tornou-se possível codificar letras, números e instruções. Essa representação binária permitiu criar circuitos elétricos que simulam o raciocínio humano, aproximando ainda mais a computação do funcionamento do cérebro. A lógica formal foi fundamental para o avanço da IA. Proposições, como "a tarde está bela", podem ser verdadeiras ou falsas. A lógica permite combinar proposições por meio de conjunção, disjunção e implicação, formando raciocínios complexos. Essas operações lógicas são representadas eletricamente nos computadores, permitindo a automatização do pensamento lógico. Nos computadores, circuitos elétricos simulam o raciocínio humano. Interruptores representam proposições verdadeiras ou falsas, e a passagem de corrente elétrica indica o resultado de operações lógicas. Esse processo pode se tornar extremamente complexo, mas é a base para a execução de tarefas inteligentes por máquinas, desde cálculos simples até decisões sofisticadas. Uma das grandes questões da IA é se as máquinas realmente pensam ou apenas imitam o pensamento humano. Turing argumentou que se uma máquina se comporta de forma indistinguível de um ser humano, não há razão para negar que ela pensa. Esse debate permanece atual, influenciando pesquisas em IA e filosofia da mente. Com o avanço da computação, o software tornou-se mais importante que o hardware em muitos sistemas. Ele diferencia empresas, produtos e serviços, sendo responsável pela inteligência e funcionalidade dos sistemas modernos. O software é desenvolvido por engenharia, não se desgasta e, na maioria das vezes, é feito sob medida para cada aplicação. Apesar de sua importância, o desenvolvimento de software enfrenta desafios conhecidos como crise do software. Estimativas de prazos e custos são frequentemente imprecisas. A produtividade não acompanha a demanda e a qualidade muitas vezes é insuficiente. Esses problemas exigem novas abordagens e soluções inovadoras para garantir o sucesso dos projetos. O software é um mecanismo que permite aproveitar todo o potencial do hardware moderno. Com computadores cada vez mais poderosos e acessíveis, o desafio atual é melhorar a qualidade das soluções baseadas em software, reduzindo custos e aumentando a eficiência. O software está no centro da transformação digital, impactando todos os setores da sociedade. A evolução do software acompanha a história dos sistemas computadorizados. Inicialmente, o hardware mudava rapidamente, enquanto o software era visto como secundário. Com o tempo, o software ganhou protagonismo, tornando-se essencial para o funcionamento de sistemas complexos. Hoje,
Vivemos a era do software, orientado a objetos, redes neurais e inteligência artificial, que ampliam ainda mais as possibilidades de aplicação. Com o crescimento do número de sistemas, a manutenção de software tornou-se um grande desafio. Programas personalizados são difíceis de manter e adaptar, levando ao surgimento da chamada crise do software. A necessidade de corrigir falhas, adaptar sistemas e atender novas demandas exige práticas de engenharia cada vez mais sofisticadas. O software pode ser classificado em diversas categorias: básico, de tempo real, comercial, científico, embutido, pessoal e de inteligência artificial. Cada categoria atende a necessidades específicas, desde o suporte ao hardware até a resolução de problemas complexos sem soluções numéricas diretas. Essa diversidade mostra a amplitude e a importância do software na sociedade moderna. A engenharia de software é o uso de princípios sólidos de engenharia para criar software eficiente e econômico. Ela envolve métodos, ferramentas e procedimentos que permitem controlar o desenvolvimento e garantir qualidade. Métodos detalham como construir o software. Ferramentas automatizam tarefas e procedimentos definem a sequência das atividades. Os métodos de desenvolvimento de sistemas variam conforme a abordagem: decomposição de funções, estrutura de dados ou orientação a objetos. Cada método propõe modelos e técnicas específicas para analisar, projetar e implementar soluções, otimizando o processo de desenvolvimento e facilitando a manutenção futura. Paradigmas de engenharia de software são modelos de processos que orientam o desenvolvimento, especificando atividades e sua ordem de execução. Eles ajudam a reduzir problemas, garantindo que o software seja desenvolvido de forma controlada e eficiente. A escolha do paradigma depende da natureza do projeto e dos objetivos a serem alcançados. No século XXI, a engenharia de software enfrenta desafios como a manutenção de sistemas legados, a heterogeneidade de plataformas e a necessidade de reduzir o tempo de desenvolvimento sem comprometer a qualidade. Superar esses desafios exige inovação constante, adoção de novas técnicas e colaboração entre profissionais de diversas áreas. A aplicação da inteligência artificial na engenharia de software busca solucionar problemas como análise de risco e estimativa de esforço em projetos. Ferramentas inteligentes utilizam históricos de projetos para melhorar previsões e auxiliar na tomada de decisões. A cooperação entre profissionais e o uso de ferramentas automatizadas são essenciais para o sucesso do desenvolvimento. A computação inteligente implementa sistemas inspirados no comportamento humano, capazes de aprender e resolver problemas. Entre as principais técnicas destacam-se redes neurais, lógica fuzzy e redes bayesianas. Cada uma dessas técnicas oferece vantagens específicas para lidar com incertezas, aprendizado e análise de dados complexos. Ambientes de engenharia de software centrados no processo, conhecidos como PCEs, integram ferramentas para apoiar o desenvolvimento, análise, simulação e execução de processos. Eles automatizam tarefas repetitivas, aumentam a produtividade e melhoram a gestão dos projetos, contribuindo para a qualidade do software final. Os PCEs utilizam diferentes tipos de modelos: abstratos, instanciados e em execução. Modelos abstratos fornecem moldes gerais. Instanciados são prontos para execução. E modelos em execução registram o histórico do processo. A máquina de processo é o componente central, coordenando atividades e garantindo a execução correta das tarefas. Diversas técnicas de IA são aplicadas em PSEs, sistemas especialistas, sistemas baseados em regras, lógica fuzzy, raciocínio baseado em casos, agentes e aprendizado. Cada técnica contribui de forma única para automatizar tarefas, representar conhecimento e melhorar a tomada de decisões durante o desenvolvimento de software. Sistemas especialistas são softwares que auxiliam na tomada de decisão em áreas específicas, condensando o conhecimento de especialistas humanos.
Eles utilizam bases de conhecimento e máquinas de inferência para resolver problemas complexos, sendo fundamentais em ambientes onde a expertise é essencial. O paradigma de regras é amplamente utilizado na IA por sua modularidade e proximidade com o raciocínio humano. Regras do tipo SE, então, permitem representar conhecimento de forma clara e lógica, facilitando a dedução e a execução de ações automáticas em sistemas inteligentes. Sistemas fuzzy tratam de valores imprecisos, permitindo que fatos sejam parcialmente verdadeiros. Diferente da lógica booleana, a lógica fuzzy trabalha com graus de verdade, tornando-se ideal para situações onde a precisão absoluta não é possível. Isso reduz custos de desenvolvimento e manutenção, além de aproximar o raciocínio computacional da linguagem natural. O raciocínio baseado em casos utiliza experiências passadas para resolver novos problemas. Ao identificar situações semelhantes já resolvidas, o sistema aplica soluções anteriores a novos desafios. Essa abordagem é especialmente útil em ambientes dinâmicos, onde regras fixas não são suficientes. Agentes são entidades capazes de perceber o ambiente e agir de forma autônoma. Eles podem ser reativos, respondendo a estímulos simples, ou cognitivos, planejando e tomando decisões complexas. Em ambientes de engenharia de software, agentes auxiliam na organização, filtragem de informações e automação de tarefas. O aprendizado é central para o comportamento inteligente. Sistemas podem aprender por implantação direta de conhecimento, indução, analogia, casos, árvores de identificação ou redes neurais. O ajuste contínuo dos sistemas permite que eles se adaptem a novas situações e melhorem seu desempenho ao longo do tempo. Ambientes como Marvel, Merlin, Articulator e Pandora utilizam técnicas de IA para apoiar o desenvolvimento de software. Eles empregam regras, agentes e simulações para modelar processos, distribuir tarefas e detectar falhas. Cada ambiente explora diferentes abordagens para aumentar a eficiência e a flexibilidade do desenvolvimento. A adoção de técnicas de IA em PCS ainda é limitada, concentrando-se principalmente no uso de regras para modelagem e execução de processos. Ambientes como Articulator destacam-se por integrar agentes e raciocínio baseado em casos, permitindo simulação e diagnóstico de falhas. O uso de redes neurais, por outro lado, é menos comum, devido à necessidade de dados simbólicos bem estruturados. Para ampliar o uso da IA na engenharia de software, propõe-se a adoção de lógica fuzzy para modelagem, agentes para execução e raciocínio baseado em casos para simulação. Essas técnicas podem aumentar a expressividade dos modelos, facilitar a reutilização de processos e melhorar a tomada de decisões durante o desenvolvimento. A lógica fuzzy pode ser usada para criar regras que consideram avaliações subjetivas, como o nível de qualidade de uma tarefa. A reutilização de processos é facilitada por sistemas de raciocínio baseado em casos, que identificam modelos adequados para diferentes situações, otimizando o desenvolvimento e reduzindo o retrabalho. Durante a execução do desenvolvimento, agentes podem assumir tarefas específicas, como gerenciar agendas ou monitorar o progresso das atividades. O uso de lógica fuzzy permite decisões automáticas baseadas em avaliações subjetivas, enquanto o raciocínio baseado em casos auxilia na resolução de problemas recorrentes. A simulação de processos permite validar modelos antes da implementação real. Agentes cognitivos simulam o comportamento de desenvolvedores, identificando falhas e conflitos. O uso de lógica fuzzy e raciocínio baseado em casos torna a simulação mais realista, ajudando a prever problemas e otimizar o desenvolvimento. Agentes de interface podem atuar como assistentes pessoais, adaptando a apresentação de informações conforme o perfil do usuário. Eles auxiliam novatos indicando tarefas prioritárias e fornecem suporte personalizado, aumentando a produtividade e a satisfação dos desenvolvedores em ambientes automatizados. Redes neurais são utilizadas para estimar custos e esforços em projetos de software, aprendendo com dados históricos e ajustando previsões conforme novos dados são inseridos.
Já a lógica fuzzy é aplicada na avaliação da qualidade de produtos e satisfação dos gerentes, permitindo decisões baseadas em informações imprecisas. Essas aplicações mostram o potencial da IA para transformar a engenharia de software, tornando-a mais inteligente, adaptável e eficiente.